Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio. Sou Rafael Mendes, host do canal, e hoje estou aqui com um amigo que é uma pessoa muito especial. É um amigo da vida pessoal e profissional. Ele é químico industrial, com mestrado em ciência de alimentos e PhD em medicina veterinária e higiene de alimentos de origem animal. É consultor, palestrante e auditor internacional. Muito bem-vindo, Léo Lopes. Tenho um prazer e honra de estar com você aqui hoje. Poxa, Rafael, obrigado aí. Primeiramente, assim, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando essa atividade, essa iniciativa que você está aí começando, que eu acho que é de grande valia. A gente estava conversando aqui antes, né, de como que é importante não falar só das questões técnicas e específicas de um segmento, mas também entender a pessoa que está por trás daquele profissional e quais foram os principais desafios, quais foram as dificuldades, enfim. Então eu acho que a sua atitude, ela é uma atitude de protagonista, não é, como você é um profissional protagonista, e eu fico muito honrado com o seu convite e também te parabenizo pela iniciativa. Tá certo, Léo. Então, já pra gente começar e dar aquela aquecida, né? Mais uma coisa, eu tive a grande felicidade e honra de trabalhar com o Léo por 7 anos, né, na indústria de alimentos e bebidas. Léo, você é uma pessoa que é um entusiasta do ensino acadêmico, né? E hoje a gente vê essa questão cercada de polêmica. Principalmente aí, muitos, digamos, influenciadores de rede social, né? Querem banalizar o ensino formal, né? A academia. O que você pode trazer em relação a esse ponto, Léo? A gente sabe que a academia tem que passar por inovação, faz parte do contexto, mas o que você acha em relação a essa tentativa de diminuir o ensino acadêmico, a necessidade da formação? Então, Rafael, eu acho que esse é um ponto bem interessante, que é assim, eu já me formei há alguns anos, não vou aqui entregar a idade, mas na época que eu estudava, eu já achava que naquela época, há 15, 20 anos atrás, eu já achava que já poderia ter algumas reformas, mudanças, melhorias e modernizações, né, principalmente. Com relação à banalização da formação, eu sou muito a favor, né? Eu gosto muito da minha formação, e não é só pela questão do título em si. Eu acho que é por todo o desenvolvimento a qual eu fui submetido, as experiências, os desafios que eu tive, porque quando você vai para uma universidade, é semelhante a você ir para uma academia fazer musculação, por exemplo. Você, como você é um cara que malha, você não vai ser necessariamente um profissional, um cara específico que vai vender ou que vai trabalhar com a musculação. Mas é uma atividade que ela te deixa preparado para você, primeiro, se sentir bem, vai colaborar com a tua saúde, e vai te ajudar a ter uma locomoção boa, você vai envelhecer melhor, você vai ter mais força, mais disposição. Então, assim, é uma condição que ela te condiciona, né, na verdade, e te leva à possibilidade de fazer algo com excelência. Assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. Em seguida, eu acho o seguinte, muita gente fala o seguinte, e vão dizer que foi sorte. E já ouviu essa frase, né? Sim. Depois vão dizer que foi sorte. Mas tem vezes que é sorte. Às vezes o cara nasce com uma habilidade específica num meio de pessoas que já têm uma estrutura dentro daquela habilidade que ele tem meio que naturalmente e ele se dá bem. Por exemplo, vamos pensar em um dentista, uma família de dentistas renomados que tenham escritórios, que tenham consultórios, e você nasce nessa família e você gosta da odontologia. Então, se você pudesse ser dentista sem necessariamente ter que ter uma formação, ótimo. Você tá ali, pô, você tem tudo. E você gosta, tem facilidade. Perfeito. Mas eu vejo que não é o caso da maioria. Então, assim, no meu caso, eu me via como um cara dentro de uma normalidade, sem nenhuma genialidade, então eu precisava construir uma formação acadêmica formal dentro do padrão para que eu pudesse me qualificar e ter chances de crescer, de construir minha vida. E
E é basicamente isso. Então, eu acho que, assim, na minha visão, a formação tradicional, digamos assim, ela é fundamental. E mais um ponto, quando você faz uma graduação, né, ou você vai para assim, uma linha mais formal de ensino, isso te abre várias possibilidades. Eu vejo que o caminho autônomo do cara que sabe vender na internet, ele muitas vezes só sabe fazer aquilo ali, vender, ele sabe usar aquela mecânica do Instagram ou da rede social que seja para alcançar o objetivo. Mas quando você tem uma formação, isso te abre 1000 oportunidades, 1000 possibilidades. Por exemplo, eu sou químico industrial de formação. E eu hoje trabalho como auditor, como consultor, ministro de treinamentos. Quer dizer, não necessariamente de química. Eu falo de assuntos, né? E, enfim, não tem a ver diretamente com química. Mas a graduação me trouxe uma formação, uma capacidade de desenvolver trabalhos em diversas linhas. Muito bacana, Léo. E aproveitando essa questão ainda um pouquinho mais a fundo, né? Não deve ser nada fácil chegar nesse nível de formação, né? A graduação, o ensino superior, o mestrado, depois chegar no nível de excelência, ser um PhD, né? Pouquíssimas pessoas, se nós formos trazer a nível Brasil, chegam nesse nível de formação. Então requer muita resiliência, muita perseverança. Conta um pouquinho pra gente dessa tua jornada para chegar nesse nível. E, rapaz, isso aí foi um baita desafio, não é? Foi um grande desafio porque... Bom, eu comecei a minha carreira como técnico. Eu sou formado em técnico de alimentos. E então eu comecei ali, foi meu primeiro contato com a indústria. Eu comecei a trabalhar como técnico. E dali para frente eu comecei a buscar entender que tipo de informação iria me agregar mais no intuito de eu não ficar muito restrito a uma coisa só. Eu precisava trabalhar numa área, claro, mas que eu pudesse ter possibilidades. E aí eu cheguei na química industrial. Bem, eu estudei na Rural, né, aqui na Federal Rural do Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio e está ouvindo, assistindo, ela fica tipo uns 80 quilômetros da capital, 100 quilômetros da capital. E eu trabalhava em Jacarepaguá, eu morava em Guadalupe, eu era noivo na ilha e não tinha carro. Então, assim, fisicamente já era um desafio, né? Então, ali foi um período que não tem, assim, uma receita, mas o que eu posso dizer é... Nada é fácil. Eu acho que nada é fácil. Andar não é fácil, quando você não sabe, né? E quando você não começou a andar. Então, depois que você começa e que você determina um objetivo, assim, eu tinha objetivos muito claros na minha vida do que eu queria, aonde eu precisava chegar e o que eu precisava para chegar onde eu queria. Eu acho que esse é o principal motor que faz com que você vá ultrapassando barreiras, tanto físicas quanto também existe uma questão da universidade, do meio acadêmico, que já também te impõe desafios. Às vezes tem um professor, tem uma matéria, tem uma situação, uma questão que tenta te bloquear, mas quando você tem um objetivo, você precisa, né, transpor esses muros, essas barreiras. Não tem assim uma receita, é fazer. É o que vem, te abraça e faz. Legal, Léo. Muito bacana teu brilho nos olhos de você fazendo essa narrativa. Muito, muito legal. E aí, entrando um pouquinho na esfera profissional, né? Você foi técnico, fez a química industrial, até como você mencionou, já no período cursando o nível superior, já estava trabalhando na indústria, trabalhou em grandes indústrias, grandes empresas, se consolidou como expert no sistema de gestão, principalmente na área de gestão de alimentos, normas ISO. E aí, num determinado momento, fez uma transição e saiu do segmento de indústria, de CCLT e foi dar uma carreira solo. Como é que foi essa mudança, Léo? Rafael, esse também foi um ponto... Então, essa mudança, ela aconteceu na minha vida assim. Eu até brinco que na época deu falência múltipla. Porque eu fiz transição de carreira, eu me separei, e eu tive alguns problemas pessoais que eu até me afastei do Rio. Então, assim, eu fiquei sem amigos, sem uma rede de apoio, né? Quer dizer, na verdade não foi um problema, eu fui trabalhar num outro estado, né? Então, é o que gerou o problema de ficar sem amigos, digamos assim. Então, foi um momento complexo, tá?
E num dado momento eu achei que talvez não fosse o que eu devesse fazer, espera mais um pouco, se estrutura mais. Mas ao mesmo tempo, né, isso foi consequência de uma construção de já anos atrás. Então eu posso dizer que ali em 2012, 2013, eu vivi uma situação de uma desconstrução de uma diretoria, né, e que me fez entender, me fez enxergar o seguinte, Léo, você não pode ficar tão na mão do mercado, não é? Assim, de chegar ao ponto de você construir uma carreira e você chegar lá na frente, num dado momento, e você ficar, ser pego de surpresa. Então eu pensava muito nisso. E então eu comecei a pensar. Em paralelo, o meu perfil, ele já era um perfil assim, meio consultivo dentro da empresa, dava treinamentos, eu fazia auditorias internas. Então, quer dizer, eu ia para as unidades para fazer auditoria, para compartilhar, para treinar e tal. Então, isso já começou a construir um perfil de consultor aqui para o Léo. Então, 2016 foi um ano que eu virei a chave e, assim, os primeiros trabalhos foram mais difíceis, mas a gente vai falar disso depois, né? Depois do segmento. Mas, assim, eu já posso adiantar que eu não me arrependo. Que realmente foi uma decisão que não foi fácil, mas que eu não me arrependo. Legal. Imagino que foram muitos desafios, né? E principalmente para se consolidar, né? Nessa nova carreira, né? Exato. Como consultor, como auditor. Exato. E aí, conta um pouquinho pra gente, qual foi a tua estratégia? Quais são os principais desafios? E principalmente, né? Você chegou, carteira de cliente. Não tem cliente, né? Começa do zero. Zero cliente. E aí, como é que foi tua estratégia? Quais foram os principais desafios? Rafael, assim, o principal ponto, networking, tá? Então, formação? Sim, então é formação. Eu falo um tripé. Formação, networking e o seu trato com as pessoas, tá? Você pode ter uma formação absurda, ser um excelente técnico, entender muito de um assunto, mas não ser bom no trato com as pessoas. E também não ter o networking. Isso não te leva muito longe. Você pode ter networking e ter formação acadêmica e experiência. Mas se você não trata bem as pessoas, se você não é uma pessoa querida, né, você não busca ser uma pessoa agradável, acho que é a melhor palavra, você também não dura. Você começa, mas você não dura. Eu tenho alguns amigos assim, da área artística, né, da parte de música, da parte, né, que trabalha com essa parte mais artística, e também no esporte, e que eles falam o seguinte: às vezes, o profissional, o ator ou o músico da banda que vai tocar, às vezes ele é um cara que existem profissionais que tocam muito, muito melhor do que ele, mas precisa viajar junto, precisa ter pontualidade, o básico, né? Precisa cumprir com algumas regras para um coletivo. E se esse profissional não tem, ele acaba que ele é muito bom, mas não dá para viajar com ele, porque ele é muito complicado, né? Então, eu acho que esse assim, é um tripé, são 3 pilares ali que eu prezo muito por eles. Então, assim, para começar, networking, a formação e a experiência, né? E o trato, você vai construindo isso ao longo da sua carreira. Legal, legal. E aí hoje você chegou num patamar, hoje você é referência como consultor e auditor, não só no Brasil, hoje atua em todo o território nacional, mas já passou a atuar América Latina, está expandindo, tem feito auditoria, América consultoria Central. Em vários países, né? Não só América Latina, bem trazido também América Central. E Europa também. E Europa também. Então, assim, como que está sendo essa experiência? Como está sendo essa experiência de expandir para outros continentes, Léo? Então, eu vou dar um passinho atrás, até eu vou puxar um gancho da última pergunta. Tá? Quando a gente fala assim do trato com as pessoas, eu acho que é importante falar mais disso. Nós, consultores, auditores, a gente tem uma tendência a demonstrar o nosso conhecimento, né? Assim, porque nós temos uma obrigação, nós nos sentimos obrigados a demonstrar o nosso conhecimento. Só que muitas vezes, para o nosso interlocutor, isso soa como uma arrogância, ou soa como uma coisa deselegante, ou mal educada, ou inconveniente. Então, o que eu posso compartilhar quando você vai para um trabalho, para um treinamento, ou para uma auditoria, ou para uma consultoria, não é sobre o quanto
você sabe e sobre o que você sabe. É sobre o que o cliente precisa. Às vezes ele precisa de algo básico. Às vezes ele tem tudo. Só basta uma direção. Então, se você olhar, se deparar com isso, e mesmo ele tendo, você com a sua vontade de mostrar que você conhece, que é natural, não é? Ainda mais para o consultor. Mas você vai refazer uma coisa que às vezes já está feita. Ele só precisa de um direcionamento. Então, eu sou muito a favor do básico bem feito. Às vezes é o básico que você precisa, né? Então, pensar, tirar o foco de si e colocar o foco na necessidade. Porque o seu objetivo, na verdade, naquele trabalho, naquele projeto, é o objetivo do cliente. Então, você tem que ir certeiro nesse objetivo. E aí, como você vai construindo isso? Bom, na minha visão, eu entendo que o boca a boca ainda é o melhor marketing. Hoje nós temos rede social, né? A gente estava aqui falando LinkedIn, YouTube, canal, podcasts. São ferramentas excepcionais para a gente mostrar quem nós somos, mostrar o que nós sabemos. Agora, o que vai te manter e o que vai te abrir portas é o teu relacionamento com as pessoas, tá? E a sua flexibilidade, mas não é uma flexibilidade de valores, né? Não, é uma flexibilidade de situações que você precisa se adequar, se moldar àquele ambiente, àquela realidade. Quando você vai num cliente para dar um curso ou uma consultoria, você precisa ter a habilidade de, nos primeiros 15, 20 minutos, entender a dinâmica daquele ambiente. Entender se é um ambiente mais hierárquico ou se é um ambiente menos hierárquico, se o gestor ele é uma pessoa que ele é mais aberto, ou se ele realmente faz questão de que sigam os protocolos de falar primeiro com o analista, depois com o supervisor. Você tem que entender isso, perceber o ambiente, perceber os grupos, perceber se existe ali alguma animosidade, perceber se eles estão num momento difícil, se houve uma demissão recente, uma demissão assim, que tenha pesado para eles. Então, o nosso papel é entender isso. E quando você consegue ajustar, refinar essa percepção, isso vai ajudar, porque na verdade, quando um consultor ele é contratado, não é só o técnico, eles estão contratando você, o Rafael, o Léo, o José, o Roberto, ele vai contratar a pessoa. Então, isso é muito importante, e aí eu entendo que isso foi abrindo portas, isso foi gerando indicações, isso foi gerando oportunidades, e sempre aquela disposição em fazer as coisas acontecerem, tá? Em realmente fazer. Eu falando um pouquinho, aqui eu me estendi um pouquinho, mas, por exemplo, falando dos trabalhos fora que surgiram, né? Eu faço auditoria para uma empresa que ela é mexicana, aqui no Brasil só, né? E aí surgiram oportunidades para fazer na América Central e na América Latina, na Colômbia, tá? Então, tem um espanhol, né? Esse país da América Central é inglês, o idioma. Então a pessoa te pergunta: você fala inglês? Fala inglês? Olha, eu nunca morei fora, né? Eu já fiz curso de inglês, mas vai ser um desafio. Então a gente senta, estuda, faz aula e vai, né? E vai aprendendo. Eu acho que a gente também não pode se podar e não, eu não falo inglês fluentemente como um nativo, não falo. Mas para eu fazer a auditoria, eu vou entender e vou fazer e vou superar essa barreira, né? Um trabalho da Europa que nós fizemos, que na verdade a minha empresa fez, a Evil Networking, né? Eu iria para lá para fazer uma auditoria de fornecedor, só que ficaria muito caro, mas a empresa estava disposta a pagar mesmo assim. Mas por algum acaso eu tinha uma pessoa, uma conhecida, uma profissional muito, muito competente, que estava morando na cidade onde é o fornecedor. Então, assim, aí fechamos o trabalho lá, foi super, né, assim, bem feito, enfim, foi um bom resultado. Muito legal, muito legal. Então, assim, trazendo o resumo do que você trouxe aí, né? Networking, a capacidade de leitura dos cenários, né? A adaptabilidade, Totalmente. a formação efetiva, né? E você trouxe um ponto que eu até abordei num outro bate-papo recente, né? O básico bem feito, ele não falha. Não adianta querer trazer super inovações se você está falhando no básico. Exato. Então vamos começar com o básico, estruturar o básico, consolidar o básico e assim subindo de nível. E aí, Léo, mudando um pouquinho aí de
de assunto, de tema, né? Mas a gente não pode deixar de trazer aqui um tema muito, muito sensível, relevante, né? E a gente teve agora, recente aí, o feriado do dia 20 de novembro, né? Sim. Dia da Consciência Negra. E a gente precisa tratar esse tema até com uma atitude protagonista de todos, né? Porque não basta não ser racista, né? É necessário ser antirracista. Perfeito. E aí você que é um preto retinto já deve ter passado por situações ao longo da tua jornada. Você quer trazer alguma coisa aí pra gente em relação a isso? Claro, não tem nenhum problema. Então, aqui no Brasil, assim, eu tive nesse ano de férias, eu fui à África do Sul, né? E lá, até 20, 30 anos atrás, eles viviam sobre o modelo do apartheid, aonde você tem muito claramente definidos os ambientes todos, os espaços de branco e espaços de pretos, né? Quer dizer, na verdade, eles nem chamam de pretos só, eles chamam de não brancos, né? Porque lá a questão da raça, né? Ela vai além da aparência, ela vai a uma questão de genética, da onde vem, de origem. Então, eles consideram os brancos e não brancos, e dentro dos não brancos tem os negros, que é a pior situação, né? Então lá a gente tem essa diferença, eu pude ver isso na prática, ainda hoje, 30 anos após o apartheid, você vê nos lugares, né, os lugares são públicos, mas você vê mesas com brancos e mesas com pretos. É muito difícil você ver uma mistura, né? Bem, aqui no Brasil, a gente tem um cenário que ele é muito sutil, ele é muito, né, tende a ser imperceptível, né? Então, no meu caso, que sou um cara pretão, né, como o pessoal diz, você demora a entender o porquê de certas coisas. Então, assim, é uma coisa de jogo de quebra-cabeça. Você fica, pô, mas por que tal situação? Por que tal... Por exemplo, não vou nem voltar lá atrás, mas quando eu comecei como consultor, eu já fui questionado assim, é você que vai dar o treinamento? É você que é o consultor? Pô, mas você não tem cara de consultor, né? Então, assim, eu entendi, assim, já o mais velho, né? Já entendia, mas, assim, o que eu diria, né, para profissionais ou estudantes, pessoas que venham assistir aqui, né, com relação ao racismo, é que a gente precisa ser resiliente, porque, assim, a minha militância, eu milito, mas eu não sou uma militância de falar. De falar. Só um instantinho. Eu não sou de falar, de ficar falando, repostando coisas. A minha militância é de ocupar espaços, tá? Então, assim, na universidade que eu estudei, eu era o único preto da sala. No bairro que eu moro hoje, eu sou o único preto do condomínio, né? Assim, deve ter um outro lá, mas, em geral, sei lá, se 1000 pessoas, se tiver 3, é muito, né? Se eu vou no restaurante, eu sou o único negro, né? Então, no meio da auditoria, da consultoria, eu não conheço outro profissional negro. Então, quando eu vou auditar, que eu vou ter contato com o gerente, com o diretor, olha, nesses 8 anos, acho que 2 vezes que eu me deparei com alguém negro também. Então, você se sente sozinho, tá? Então, eu acho que isso tende a inibir a pessoa preta de, às vezes, acessar o ambiente. E eu vou te confessar que é difícil. Muitas vezes é difícil, porque você tá falando com a pessoa, ela tá olhando pro teu cabelo, ela tá, tipo, te analisando de alguma forma, né? E a gente tem que superar, né? Então, a minha militância é ocupar espaço. Você quer ser um profissional do meio corporativo? Seja, né? Vá, se capacite, né? Vai, na primeira não vai dar certo, na segunda, na terceira, na 10ª, na 20ª. Mas continua, vai na 21ª, vai na 31ª. Não para, não cede à pressão. Eu acho que não tem uma receita, é uma realidade, né? Nós somos racistas, né? E é tão curioso, o Rafael, aqui no Brasil, o racismo ele é tão estrutural que os próprios pretos também têm pensamentos racistas, tá? Se você é um cara que é preto, que tem um carro, e você para num sinal, e vem um camaradinha pretinho, sem camisa, meu irmão, tu vai fechar o vidro. Porque você vai associar, ele pode ser só um cara drogado que tá ali, né, querendo dinheiro, pedindo esmola.
Mas se você tiver um lourinho e tiver um pretinho, até o preto ele vai ter essa reação. Então é uma coisa muito enraizada. Então a gente precisa, de fato, ocupar os espaços para mostrar a nossa capacidade e mostrar que é isso. É sensacional o que você trouxe. É o exemplo efetivamente vivido, né? E eu admiro em você um ponto, Léo, assim, muito, muito legal, até que você falou da militância e sobre ocupar espaço, né? Você chegou num nível acadêmico e profissional, né? Super bem sucedido, pessoa de referência, né? Até como nós já trouxemos, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas você preserva as questões culturais, né? E você vai colocar em prática e leva a tua mensagem, né, para essas questões culturais, né? Seja no compositor de samba, frequenta escola de samba, vai lá para raiz, né, para levar a tua mensagem, participa de grupos de bate-bola, né, que é uma questão cultural, né? Essa viagem que você falou um pouquinho para conhecer a história do apartheid. Então isso é muito bacana, como você falou, né? A tua militância é para ocupar espaço, passar a mensagem e seguir de exemplo para outras crianças, né, dessas comunidades, desses locais, né? Exato. Assim, Rafael, a minha militância, como eu disse, ela é de ocupação de espaço, tá? E ela também, ela é de criar ponte, tá? Porque eu também não posso ser um preto que eu conseguir minimamente transpor uma barreira e aí agora não, se eu conseguir, você também consegue. Não é necessariamente dessa forma, tá? A gente não é capaz de imaginar o que nós nunca vimos, tá? Então, quando eu me proponho, primeiro que eu gosto de carnaval, eu gosto do movimento popular, eu gosto das pessoas, eu gosto do tipo da inteligência que é das pessoas que estão envolvidas com o carnaval, né? O tipo de comunicação, porque se você pensar, uma escola de samba, ela é uma influenciadora analógica que ela já arrastava multidões há 50 anos, algumas há 100 anos atrás. Então, como é que eles se comunicavam? Como é que eles conseguiam atrair esse público? Né? Como é que hoje esses grupos de bate-bola têm a rede social? Mas há 20 anos atrás, por exemplo, no grupo que eu saio, eles têm 35 anos já de existência. Lá atrás, não tinha rede social. Não tinha. Como é que eles conseguiam formar grupos enormes? Que influência é essa? Então, existe ali uma inteligência fantástica, tá? E eu vou atrás disso, porque me ajuda na minha vida profissional, no meu crescimento, no meu desenvolvimento. E eu também, de certa forma, eu acredito que estando junto, eu acabo também sendo uma influência para um garoto, para um cara que tem, o cara de repente se vê já velho para estudar, mas ele me vê, ele pega o filho, o Léo vem aqui, sai de bate-bola, vem na comunidade, bebe com a gente e o cara consegue também trabalhar. Então é possível, não é? Porque se o menino de comunidade, nada contra, mas se o que ele vê são caras com fuzil na mão e de moto, pra cima e pra baixo, o melhor que ele pode sonhar pra ele é não segurar um fuzil e ter uma moto. Só que existe um mundo, né, aberto que ele pode ter a possibilidade de sonhar com isso. Então, além de gostar, eu me presto a esse, assim, devolver para a sociedade um mínimo do que eu vim obtendo. E o samba, cara, eu sempre gostei de samba. Eu sempre fui muito ocupado com estudo, com faculdade, com trabalho, emprego, essa correria toda. Então eu não tinha tempo na minha juventude para fazer essas coisas. Hoje em dia, com a vida minimamente organizada, eu tenho um pouco mais de tempo. Então eu consigo me dedicar um pouco mais pra música, pro violão, pro samba enredo. Então eu participo, frequento as escolas, adoro isso. Legal, muito bacana. E aí, caminhando já pra nossa parte final, né, desse bate-papo, desse super bate-papo, né? Eu não tenho poder de fala, né, em relação a esse tema, né, tão crítico, tão ruim, né, falando do que é passado, né, para as pessoas, de essa questão de cor de pele, que é inadmissível isso. Mas eu tenho um exemplo, né, familiar, um exemplo
pesado, marcou muito, eu tenho isso guardado, né, até hoje, que é um caso com meu pai, né? Uhum. Meu pai é preto, ele é químico industrial também, Ih, que legal, eu não como sabia. você, Legal. E ele, na época, tinha um sonho, que ele queria ser mestre cervejeiro. E aí, na antiga, eu vou falar o nome da empresa, a antiga Brahma, né, que depois Sim, virou uma fusão, sim. tinha um processo para ser químico, e ele foi, passou no processo, e aí foi na última etapa, era um bate-papo com o diretor da planta, e era um alemão. E aí ele foi, tomou uma nega. Foi lá, não entendeu por quê, foi embora. Passou um período, a vaga não foi preenchida, reabriram O o processo. processo. E aí ele voltou, foi passando nas etapas todas, e aí chegou de novo na mesma pessoa, no mesmo diretor. Ah, ele foi de novo. Foi de novo. E aí, de novo, tomou uma nega. E ele já tava saindo um pouco cabisbaixo. E aí uma pessoa que é da antiga área de recursos humanos, né? Hoje é área de gente, né? Chamou ele e falou, pô, vou falar com você. Aí chamou ele. Poxa, eu vi que você passou, você foi super bem, teu perfil é super bacana, mas você não vai trabalhar aqui. Porque mestre cervejeiro tem que ser branco. Sério. Falou. E ele saiu, imagino, né? Acho que nem consigo imaginar, porque talvez efetivamente, só quem sofre efetivamente Exato. que vai saber. Mas eu tento imaginar o que deve ter acontecido com ele naquele momento, a avalanche de sentimentos, né, que passou pra ele. Nada foi feito, naquela época nem se falava de nada Sim, sobre o tema. sim. Ok, vida que segue, ele seguiu. O que você falou, né? Perseverança, resiliência, né? Depois foi pro Instituto Ambiental, Uhum. seguiu a jornada dele até hoje. Mas é um exemplo que marcou muito, né? E Sim, quando eu ouvi isso em algum momento lá da minha infância, início de adolescência, foi muito, muito ruim, muito pesado. sim. E aí, o que você poderia trazer de mensagem, Léo, para o jovem que está ascendendo no mercado acadêmico e profissional em relação a esse tema? Então, Rafael, acho que é a primeira questão, assim, primeiro ponto. Estude. Ah, mas eu quero ser influencer. Estude. Ah, mas eu quero ser atleta. Estude. Porque o estudo, ele te empodera, tá? O estudo, ele te dá... assim, o fato de eu ter defendido o doutorado, esse foi um ponto que me ajudou muito em relação a mim mesmo, né? A segurança, não é por uma questão de... Eu acho que foi, assim, uma conquista de mim para mim mesmo, tá? Então isso me ajudou muito com relação ao meu psicológico. Eu fiquei muito mais forte psicologicamente, principalmente para aguentar os nãos. Porque é muito não. São muito mais nãos do que sims, né? Então a gente tem que estar preparado para aguentar os nãos. Então eu acho que esse é um ponto, o estudo te dá isso. Um outro ponto que eu me afastei um pouco, tá? Não se afaste das suas origens, seja ela qual for. Porque quando você se identifica com um grupo cultural, quando você entende quem são os seus, você não precisa da aceitação de ninguém. Então, assim, eu hoje, quando eu vou fazer um trabalho, eu não preciso da aceitação das pessoas. Eles precisam contratar o meu trabalho. Se ele não me aceitar por eu ser preto, ou por qualquer outro motivo, é mais uma questão em relação a ele do que em relação a mim, tá? Então, tudo bem. Né? Assim, tudo bem, entre aspas, né? Ele tem um problema, eu não tenho. Mas quando você tem uma base, você sabe quem são os seus. Eu acho que a cultura, a cultura de samba, por exemplo, ela traz muito isso. Você sabe quem são os seus, né? Então, quando você parte disso, você não precisa da aprovação, da aceitação de quem não é, de quem você entende que não é, que você não precisa. Você já tem ali o seu núcleo que te aprova, que te acolhe, que te abraça. Ponto. Então, segundo ponto, não se afaste das origens,
das questões culturais ligadas, né? Se você tem uma família de samba, ou uma família ligada até a questão da religião. Eu não sou um cara religioso, né? Já até fui, hoje em dia eu não sou mais um cara religioso. Mas eu vejo que uma coisa que eu vejo positiva nas religiões e nas culturas, nos costumes mais ligados ao afro, é que existe uma valorização dos antepassados, né, de quem veio antes, independente do seu sucesso social. Dentro do que é sucesso social para nós hoje, que é a questão financeira, a questão de você ascender economicamente, você morar num lugar Y, num lugar X. Então, assim, independente da questão social, você precisa valorizar quem veio antes de você. Então, eu acho que a questão afro, ela leva muito para isso, né? Que eles chamam que é a ancestralidade, que é a tua base, que é a tua raiz. Então, se você teve uma avó, uma bisavó que foi analfabeta, cara, você tem que valorizar ela, né? Porque ela tem muito, afinal de contas, você tá aqui por conta dela. Então, eu acho isso muito bacana e muito importante, eu acho que para todo mundo. Legal. Léo, você quer aproveitar o espaço aí, falar um pouquinho da tua empresa, divulgar a tua empresa, link, rede social, um pouquinho? Perfeito, com certeza. Bom, acabou que a gente começou, não apresentei bem, né? Não falei muito, né? Mas eu hoje estou à frente da SIC, Sistema de Gestão, que é uma empresa de consultorias, treinamentos e consultorias. Então a gente faz treinamentos na área de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. A gente também atua na parte de auditoria de fornecedores, né, da parte ambiental, também qualidade, enfim. Então a gente tem ali uma série de serviços. O nosso Instagram é o @SIC Sistemas de Gestão, SIC Sistema de Gestão. E também hoje eu estou com a Proconsultor, que é que na verdade é um site que está ligado à SIC, assim, digamos, como empresa, mas ali o nosso objetivo é divulgar perfis de consultores. A gente hoje tem uma dificuldade de chegar no consultor. É muito numa indicação de quem falou do fulano. E eu acho que... E também a gente tem escritórios que são maiores que eles subcontratam esse profissional. E eu entendo que a Proconsultor, ela é um site onde um potencial cliente ele tem acesso direto ao profissional consultor. Então, isso encurta comunicação, encurta também custos, né, e outras burocracias. Porque na prática, quem faz o serviço, quem faz relatório, é o consultor. A gente não faz muito uso de backstage, por exemplo. Né? Então, em alguns casos mais específicos, né, coisas mais complexas, mas no dia a dia, então, a Proconsultor, que é um site que é a proconsultor.com.br, é um site onde você vai entrar, você vai filtrar por segmento, por especialidade, por localização geográfica, um consultor para o seu projeto. Legal, Léo, legal. Indo aqui já para a parte final, né? Muito obrigado, Léo, pela tua presença. História riquíssima, muito exemplo que com certeza vai influenciar no dia a dia de quem está nos assistindo. Mensagens fortes, de impacto. Quero agradecer a você que nos assistiu. Esperamos ter trazido aqui muitas informações, né, que possam contribuir efetivamente para você, para o teu dia a dia. Mas eu quero trazer uma mensagem aqui para terminar. É do Nabi Clifford. É um africano de Angola, que vive no Brasil há mais de 30 anos. Eu tive o prazer de conhecê-lo num projeto que eu desenvolvi numa outra empresa que eu trabalhava, numa comunidade. Ele faz um projeto voltado para a parte de cultura, principalmente música e trabalho artístico, né? E ele trouxe um ponto, quando ele veio de lá da África para o Brasil, que o Brasil tem uma questão, que você falou que ela é sensível, que parece ser sensível, mas ela é seletiva. Quando o Brasil quer diminuir, ele usa o termo negro. Lista negra, magia negra, ovelha Exato. negra, mercado negro. Exato. E quando quer gerar pro efeito positivo, pro bom, usa preto. Feijão preto, café preto, carro preto. Exato. Então é um ponto para nós refletirmos. Exato. O uso do termo, a forma pejorativa de que você usa o termo, né? O quanto você pode afetar quem está ouvindo. Então, pessoal, essa vai como mensagem final. Fica ligado que em breve nós vamos ter mais um episódio
Para não ficar de fora, vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação. Um abraço e obrigado. Rafael, muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço.